Olá, estamos de volta com o programa Tribuna Popular, nosso segundo bloco do primeiro programa. E estamos aqui muito felizes de receber aqui no primeiro programa, para falar sobre política, que é o nosso tema, o presidente do Poder Legislativo, vereador Edinho Guedes. Estou juntamente também com Elton Rivas, jornalista, e também recebendo aqui a nossa plateia, são os alunos da Faculdade Anhanguera do primeiro semestre de Publicidade e Propaganda. Sejam bem-vindos mais uma vez. A gente finalizou ali falando um pouquinho, cheguei tocando assunto sobre reforma política e reforma administrativa. Vamos começar ali pela reforma política, porque a gente ouve bastante falar, né? Muita gente fala, muitos políticos até comentam, não, porque é preciso a reforma política, tá. Eu já pergunto para o senhor, o que é essa reforma política que tanto se fala? E depois a gente já começa entrando um pouquinho na parte da reforma administrativa que está sendo realizada aqui na nossa Câmara. Então, a reforma política, a democracia para funcionar, ela precisa de algumas regras. E não é simples estabelecer essas regras para que a escolha seja o mais justa possível e mais equilibrada possível. Então, numa sala de aula, por exemplo, você vai escolher a maioria, 50% mais um, é fácil porque o grupo é pequeno. Quando você tem um grupo muito grande, que é uma cidade, um estado, regiões, a própria nação, tem que criar sistemáticas para que a paridade, a distribuição proporcional dos votos aconteça. Então, a reforma política, ela diz como é que esse sistema funciona. Então, tem alguns temas, por exemplo, eleição e reeleição. Então, uma pessoa que é escolhida uma vez, ela pode tentar de novo? Isso faz parte da reforma política. A questão do número de partidos políticos. Então, hoje, se algum de nós, qualquer cidadão, quiser disputar um cargo eletivo, seja ele municipal, estadual ou federal, tem que se filiar a um partido político. Ele não pode simplesmente sair independente. Então, a dependência de um partido político, que a ideia é que ele seja uma parte da sociedade que pensa de uma determinada forma. Então, a reforma política, ela diz, será que esses conceitos todos estão legais? Será que não está na hora de mudar? Eu penso que sim. Eu sou muito favorável ao fim da reeleição, talvez aumentar o prazo de mandato de 5 anos para o executivo e acabar a reeleição, porque daí você força o prefeito, o governador e o presidente da República focar no período que ele tem de trabalho, não ficar pensando em reeleger, se auto-reeleger, né? E a questão de limitar o número de eleições para o legislativo. Então, hoje, o membro do Poder Legislativo ele pode ficar eternamente lá. Nós sabemos que existem deputados, está 20 anos deputados. E se o cara for um bom representante, tudo bem, mas assim, mesmo o cara com a boa índole vai acomodando. Então, talvez limitar em 2, 3 reeleições, a gente acaba também estimulando a participação do jovem, porque você vai forçar o surgimento de novas lideranças. Então, os partidos vão ter que buscar na sociedade jovens que tenham coragem, não queira só ficar sentado reclamando, mas esteja a fim de meter a mão na massa e tentar mudar, ser ferramenta de mudança e dar oportunidade para esses caras participarem. Então, assim, eu acho que a limitação de reeleição seria um caminho. E uma parte que eu acho fundamental também é a limitação do número de partidos. Hoje o Brasil tem mais de 30 partidos. Eu duvido que no Brasil tenha mais de 30 ideologias diferentes. Eu até queria perguntar isso para o senhor, vereador. Existem muitos partidos. Como é que o eleitor consegue se situar em meio... Os discursos são muito parecidos. Então, por isso que eu defendo, exatamente baseado nessa constatação que eu defendo, a diminuição do número de partidos, talvez de 5, 3, porque daí vai ficar mais fácil, você direita, você esquerda, de definir bandeiras, porque se o partido é para ser uma parte da sociedade, ajuda de forma mais didática a população em chegar a quais são os segmentos, os grupos de pensamento. Hoje, o que acontece? Como o político precisa do partido para se candidatar, então o político vai lá, cria um novo partido, e daí chega para os grandes partidos e fala, quer que eu me coligue a você? E daí é onde acontecem muitas negociatas a nível nacional para os grandes partidos terem seus aliados, que são os pequenos partidos. Que vão representar tempo na TV, que é o que nós chamamos de sigla de aluguel. Então, infelizmente, isso é possível acompanhar, os partidos nanicos, que se chamam, eles não têm uma atuação ideológica, não têm uma bandeira definida e acaba confundindo o processo de escolha. Então, eu penso que diminuir o pluripartidarismo para um pentapartidarismo, um tripartidarismo, limitar a reeleição para o executivo e o número de reeleições para o legislativo,
seriam assim, mudanças muito pontuais e que, para mim, geraria um resultado a médio prazo. Fora isso, existem outras discussões da maneira de escolher, de não se escolher por proporcionalidade, no caso do membros do Poder Legislativo, mas escolher por lista. Então, o partido chega com uma lista, fala, ó, quem escolher essa lista, como se fosse eleição por chapa, que é um voto distrital misto, voto por lista, isso eu já acho mais complicado a gente mexer. Eu acho que essas 3 alterações já seriam bastante importantes para convidar a população a participar e entender mais como é que funciona o processo eleitoral. Muito bem, e dentro desse processo, falando agora um pouquinho da reforma administrativa, assim que o senhor assumiu a presidência em 2013, o senhor falou dessa reforma administrativa e vem executando desde então. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho o que é, né, como é que funciona essa reforma, ou funcionou, bem funcionando essa reforma administrativa e quais são os resultados que o senhor tem colhido desde então. Então, a reforma administrativa, aqui na Câmara, na verdade, ela representa a implementação de uma mudança na forma de administrar a coisa pública. Então, nós todos estamos acostumados a entender como é que funciona a administração de uma empresa. Então, é muito comum a administração de uma empresa ter controle de qualidade, ter metas, ter programas de motivação, de reciclagem e tal. Mas no poder público, é muito comum, serviço público não funciona, funcionário público é mal-humorado e tal. Porque não se aplica as ferramentas de controle de qualidade que as empresas aplicam há muitos anos na gestão pública. E por quê? Por que isso acontece? Eu fiquei tão motivado a entender isso, acabei meu mestrado, foi nessa área em gestão pública, entender a ineficiência da administração pública, por que isso acontecia. E constatei que acontecia por exatamente os gestores não aplicar as ferramentas que já são aplicadas há 30 anos na administração privada na gestão pública. Então, a reforma aqui da Câmara foi em começar a definir isso. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi cortar os cargos de confiança. O que é o cargo de confiança? Aquele cargo que é nomeado porque o cara é amigo do político. Esses cargos são precisos que eles existam? É preciso. Porque alguns cargos de atuação direta com o membro político, ele é transitório. Quando acabar o mandato, esse cara também precisa ir embora junto com ele. Então, não teria sentido, por exemplo, você ter uma secretária de um partido e um vereador de outro. Não daria certo esse trabalho. Então, alguns cargos ligados diretamente ao cargo eletivo precisam ser de confiança. Mas os cargos técnicos, esses têm que ser concursados. Esses têm que ter a faculdade, esses têm que ter o controle igual tem a empresa para contratar o funcionário. Então, o que nós fizemos aqui foi, dos 17 cargos ligados à presidência, os cargos de confiança, nós cortamos 14 e abrimos o concurso público para ocupar esses cargos. E todos os concursos públicos foram com a obrigatoriedade da formação universitária. Então, a gente está pretendendo qualificar mais aqui o corpo da Câmara, qualificar mais o trabalho da Câmara. E também imprimimos aí um sistema de controle muito rígido, gasto do dinheiro público que é investido aqui na Câmara. Para quem não sabe, o dinheiro da Câmara vem da Prefeitura e o dinheiro da Prefeitura vem do imposto pago por todos os cidadãos. E com isso nós conseguimos economizar 31% do orçamento. No final de 2013, devolvemos R$6.506.000 para a Prefeitura. A maior devolução tinha sido na história da Câmara, desde quando ela foi criada aqui em Jacareí. Foi de R$1.800.000, nós devolvemos R$6.506.000, mostrando que, com o controle de qualidade, aplicando as ferramentas de controle de eficiência que já existe na administração privada, é possível a administração pública fazer mais com menos dinheiro. E sobrando mais dinheiro, é possível fazer ainda mais. Então, a gente tem se debruçado realmente nesse desafio de conseguir trazer a mesma técnica de gestão da iniciativa privada para a administração pública, para que todo mundo seja atendido com qualidade, com um sorriso no rosto, para que o serviço público funcione e para que o dinheiro público seja bem otimizado e possa atender cada vez melhor a população. Vereador, essa questão do controle de qualidade no serviço público, a gente escuta muitos especialistas dizem que o problema no país não é a questão do recurso, é a questão da aplicação do recurso. Uma parte do recurso que é destinado, por exemplo, para os municípios, que vem do governo federal, isso em vários locais do Brasil, ele sofre desvios, a gente está falando de corrupção, mas a gente está falando também de falta de projeto. Tem muito recurso público
que o município não acessa, não estou falando do nosso município, mas em geral, porque não existe projeto, não existe capacidade de execução ou de pensar uma aplicação no recurso. O senhor acha que é isso mesmo? O senhor acha que o problema, a partir da experiência que o senhor teve aqui como gestor da Câmara Municipal? Então, eu acho que isso até está bastante ligado com a pergunta da remuneração ou não do político, né? E também ligado muito com a qualificação ou não do político. Por que será que os cargos eletivos não conseguem fazer projeto? Por que será que os administradores, estou falando dos mais de 6 mil municípios do país, 5 mil municípios do país, exatamente porque não existe também um controle de qualidade dos políticos. Não existe um controle de qualidade da formação intelectual do político. Não existe um requisito mínimo. Agora, como é que você dá uma cidade para ser administrada na mão de um cara que ele foi eleito porque ele é popular, que todo mundo gosta dele, porque ele é bonzinho, porque ele sorri bastante, porque ele é bonito, porque ela é bonita. Hoje é um critério utilizado para a escolha. Ah, eu gosto dele, ele é bonzinho, então eu vou eleger ele prefeito de uma cidade. Se esse cara não tem nem formação, não tem condição intelectual de pensar, de projetar a longo prazo, imagina qual vai ser o resultado. O resultado é o que nós chamamos na gestão, na ciência da administração, da gestão reativa. O que é a gestão reativa? É aquela que só faz quando ela é provocada. E quem que provoca? Quem provoca é a população que está berrando. Tá ruim o serviço. Então melhora um pouquinho aqui. Tá faltando remédio. Compra lá. Tem um buraco. Tá lá. Isso é a gestão reativa. Quando você tem gestor qualificado, você passa a ter a gestão proativa. Aquela que tem a iniciativa de fazer antes de precisar. Então você castiga menos a população porque existe mais qualificação em pensar no hoje, no amanhã, no daqui a 1 ano, no daqui a 20 anos. Então, eu penso que isso ainda é uma questão de cultura, de escolha dos nossos administradores, que são eleitos pelo povo, e cultura de gestão, porque a gente tem uma massa de administrador má qualificada que não sabe fazer planejamento. Então fica todo dia apagando incêndio, todo dia enxugando gelo, e a gente tem essa gestão má qualificada e com um serviço em geral de muito má qualidade. Maravilha. Mais uma vez vamos abrir aqui para a nossa plateia, alunos do curso de Publicidade e Propaganda, primeiro semestre da Faculdade de Anhanguera, e temos aqui mais uma pergunta chegando por aqui. Vamos conhecer. Olá, seja bem-vindo. Olá, boa noite Edinho. A minha pergunta, meu nome é Rafael, né? Minha pergunta é relacionada ao projeto TV Câmara Jovem, né? O Câmara Jovem, no caso. E se isso, além de incluir os jovens sobre política, né, ensiná-los sobre política, se cria uma ligação com os pais também e talvez se esse projeto traz os pais desses jovens a interagir um pouco mais com a Câmara, com os vereadores, na sua opinião? Eu penso que sim, né? Para quem não sabe, a Câmara tem um projeto chamado Câmara Jovem, que todo ano, ela visita uma série de escolas, né? E até então escolhia 13 alunos para acompanhar o mandato de cada vereador. Era sorteado e ele passava 1 ano acompanhando o mandato do vereador, e no final desse 1 ano, esse grupo de 13 vereadores jovens poderiam apresentar projetos de lei que depois nós, vereadores, de fato, assinávamos, votávamos e transformávamos em lei. Até o ano passado, essa escolha era meio assim, o queridinho da escola era escolhido. E esse ano, nós, até por sugestão da última gestão, e nós apoiamos essa mudança, é que toda escola tenha que eleger o seu representante. Então, esse ano nós estamos fazendo eleições com urnas, com voto, com debate. Para quê? Para que essa escolha seja o mais próximo possível do que acontece na eleição. Para que, de repente, o cara, a mais bonitinha, o cara mais popular da escola seja eleito, mas vem aqui e não saiba fazer nada. E a escola passe vergonha e fala, nossa, a gente não tem que escolher o mais bonitinho, o mais legal, a gente tem que escolher o mais capacitado. E vá aprendendo na marra ou na prática o que é o dia a dia. Porque, na verdade, o dia a dia é exatamente isso. E todos nós aqui, vocês, somos extratos, nós representamos o que é a população. Então, com isso, esses 13 jovens que acompanham 13 mandatos, obviamente comentam com as suas famílias, e a gente tem tido um histórico muito bacana de
ex-vereadores jovens continuam frequentando a Câmara, continuam frequentando as sessões, que eles acabam se interessando, participando, dando ideia. Então, acho que é um projeto bastante válido, aproxima, e eu acho que esse último ano de 2013 nós fizemos o arremate que precisava nele. Trazer o processo eleitoral, porque é no processo eleitoral, na escolha do voto, que se ensina a participação democrática. Obrigado, Rafael, pela sua participação aqui com a gente também. Eu agradeço, boa noite. Pode aplaudir o Rafael também. Temos mais um. Vamos lá, mais um chegando. Mais uma convidada. Seja bem-vinda, tudo bem? Boa noite. Então, meu nome é Jade. Eu gostaria de saber se o senhor acredita realmente na política e se na capacidade dos políticos de mudar o país, de fazer a diferença. Acredito. Né? Se eu não acreditasse, eu nem estaria aqui. Eu estaria no meu escritório de advocacia e dando aula, que é a minha profissão realmente. Eu acredito. Existe até uma frase que eu gosto muito, que é: fora da política não há solução. Não existe outro meio de se construir a sociedade que não seja através da política. Nós já experimentamos vários meios, né? Através da ditadura militar, através da monarquia, onde a população não participa e um grupo de detentores de poder, ou pela força ou pelo dinheiro, toma decisão e todo mundo tem que obedecer. A política é aquilo que possibilita que isso não aconteça, que na verdade a administração da sociedade aconteça por vontade popular. Eu acredito muito na política e acredito que ela é a única ferramenta de possibilitar a participação de todos na gestão daquilo que vai influenciar na vida de todos. Mas, até considerando que eu já coloquei aqui, eu penso que isso tem que ser aprimorado. Né? Essa participação tem que aproximar mais os representantes dos representados, para que essa comunicação seja cada vez mais próxima, cada vez mais perto. Por exemplo, vou dar um exemplo, eu acho que isso tem tudo a ver com a nossa geração. A internet hoje vai abrir possibilidades que antes não era possível, que é a possibilidade da democracia direta. Hoje que nós vivemos a democracia indireta, onde o poder emana do povo e o povo exerce seu poder através de representantes. Mas com a internet, por exemplo, nós aqui na Câmara estamos implementando ferramentas desse tipo. Nesse momento nós estamos implementando, por exemplo, que todo projeto de lei, antes de ser votado, vai ter que ficar um tempo disponível no site da Câmara e vai ter uma enquete para a população chegar lá e votar. Se você fosse vereador, você votaria favorável ou contrário a esse projeto? E o vereador, na hora que for votar, ele vai levar a opinião da população para decidir o voto dele. Isso é uma forma da população diretamente influenciar o seu representante. Então, eu penso que a política é um caminho e que a internet, a rede mundial de computadores, vai potencializar e fortalecer ainda mais esse caminho para que as distâncias sejam diminuídas e para que nós sejamos cada vez mais o espelho de quem representa a gente, de quem escolhe a gente. Bem respondido? Muito Obrigada. obrigado. Aplausos para ela também. Agora, presidente, tem mais alguém? Não. Temos ainda um minutinho. Bom, você está assistindo ao programa Tribuna Popular, onde estamos falando sobre política, nosso primeiro programa, e na estreia, recebendo aqui o presidente da Câmara de Vereadores de Jacareí, o vereador Edinho Guedes, juntamente aqui com o jornalista Elton Rivas. É hora de mais um intervalo, não saia daí, voltamos já com o terceiro e último bloco